Se tu não domina a parametrização no Revit, eu tenho certeza que tu está perdendo pelo menos 60% do que o programa te proporciona. Então, se tu quer saber sobre isso, fica ligado no vídeo de hoje. E aí, tudo bem, pessoal do GrowArch? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o conceito de parametrização no Revit e como tu vai poder aplicar esse conceito nos teus projetos para facilitar a alteração de um projeto, para facilitar a produção do teu projeto arquitetônico. Para quem não sabe, a parametrização é uma ferramenta que o Revit te proporciona tentando resumir bem simplesmente, de forma bem simples, tu poder alterar um texto ou uma cota do teu projeto e com isso alterar uma série de informações já automaticamente no teu projeto. Digamos assim, tu tem um pé direito de 3 metros no teu projeto, um piso a piso de 3 metros entre o pavimento terra e o segundo pavimento. Tu simplesmente vai chegar, alterar um valor e o teu projeto todo que tiver relacionado a esses parâmetros, ao parâmetro de altura, vai corrigir e alterar automaticamente. Antes da gente ir para a tela do computador e botar a mão na massa mesmo e aprender um pouco sobre a parametrização, eu peço de início que vocês deixem o like no conteúdo e também se inscrevam no canal caso tu não seja inscrito para ficar ligado em todos os conteúdos que a gente vai trazer aqui para vocês. O like é bem importante para o YouTube entender que esse conteúdo que a gente produz desse lado também é relevante para outras pessoas e pode distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Então fica aqui o nosso pedido, por favor. Bom, então aqui na tela do computador eu vou iniciar o nosso projeto iniciando uma família que a gente vai trazer os conceitos de parametrização para mostrar para vocês o quanto isso pode ajudar futuramente nos projetos de vocês. Venho aqui em novo e dentre os templates que o Revit me proporciona, eu vou selecionar aqui o template de mobiliário métrico. Tá? Seleciono o template base para a gente iniciar essa criação da família, venho em abrir. E aqui o Revit nos abre com essa linha de eixo verde, onde seria o centro de inserção dessa nossa família lá no nosso projeto. Basicamente, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou criar já a parametrização desses planos de referência para que isso seja automaticamente alterado, simplesmente alterando o valor de cota. Vai ficar mais simples quando a gente, de fato, terminar essa produção. Vamos vir aqui em criar, venho em plano de referência, e vou criar mais 2 planos de referência aqui, um na esquerda e um na direita do nosso modelo, e um na parte superior e um na parte inferior do nosso modelo. Então a gente tem basicamente um quadrado aqui com uma linha central cortando esse quadrado, que é a linha central de inserção desse nosso projeto. Agora com a ferramenta de cota, eu venho aqui em anotar alinhada, eu consigo cotar esses meus planos de referência e cotar também no outro sentido, para a gente criar a nossa primeira regra de parametrização. Eu quero que esses planos sejam equidistantes. Então, depois de cotado, eu posso selecionar a minha cota e clicar em equidistante. Tá vendo que ele vai respeitar, se eu ampliar o meu plano da esquerda, ele também vai ampliar o meu plano da direita, sempre mantendo o meu eixo central alinhado. Da mesma forma aqui, se eu ampliar o meu plano superior, ele vai diminuir o meu plano inferior, sempre mantendo o meu central alinhado. A gente criou já inicialmente uma parametrização que respeita essa linha central. Agora eu quero criar um parâmetro de cota especificamente. Como é que a gente vai fazer? É bem simples. Venho aqui em anotar alinhada e vou selecionar as cotas externas, tá? Então eu pego a cota da esquerda e a cota da direita, crio um parâmetro, uma cota inicialmente, ela ainda não está parametrizada, ela está simplesmente cotando o nosso projeto, e a parte superior e a parte inferior, e também coto esse elemento. Depois de cotado, eu posso selecionar, aperto ESC para sair de qualquer comando, seleciono aqui essa minha cota de 1400 milímetros que tá, e depois de selecionada, aqui na parte superior, a gente tem a possibilidade de incluir uma legenda nessa cota, ou seja, a gente vai parametrizar essa cota especificamente. Eu venho aqui do ladinho em criar parâmetros e eu vou digitar um nome desse parâmetro, que nessa mesa, no caso, vai ser largura. Digito largura, ok. Tá vendo que a minha cota ela já passou a ter um nome na frente. Agora ela não é mais uma cota de 1400 milímetros, ela é uma cota de largura igual a 1400 milímetros. Depois eu vou mostrar o que isso significa de fato na prática. E a mesma coisa na cota de 1200. Seleciono a cota, faço o mesmo processo, clico aqui e profundidade. A gente está vendo essa mesa de frente, então a largura e a profundidade da mesa. Clico OK. E
E agora ela não é mais uma cota de 1.200 milímetros, ela é uma cota de profundidade igual a 1.200 milímetros. Tá, mas Thiago, o que eu ganho com isso, né? Qual a vantagem de eu ter criado esses parâmetros especificamente aqui? A vantagem é a seguinte: a partir do momento depois, quando a gente levar esse modelo para o nosso projeto, a gente vai ter esses parâmetros especificamente que são possibilidades de serem alterados de forma muito simples. Então a minha mesa, que por enquanto não é minha mesa, são só planos de referência, se eu vier aqui e digitar um valor de 2.000 milímetros, digamos, eu posso clicar OK, e olha só que legal, a minha largura da mesa, ela passou a ter justamente aquela medida que eu estipulei para ela. Então a gente já conseguiu criar um parâmetro de largura para nossa mesa. A gente ainda não fez nenhuma modelagem, a gente está só restringindo os planos de referência. Tranquilo até aqui? Vamos seguir aqui para a tela, porque eu quero depois levar esse modelo para a gente inserir num projeto. Então eu já criei o parâmetro de largura, o parâmetro de profundidade, e eu quero abrir aqui agora a minha vista, venho aqui em elevação, parte frontal, e vou criar o meu parâmetro de altura dessa mesa. Da mesma forma, venho em criar, plano de referência, crio uma linha, DI, que é o meu atalho de cota, coto o meu plano de referência inferior, o meu plano superior, seleciono a cota e altero aqui o parâmetro para altura. Então eu já tenho o parâmetro de largura, de profundidade e de altura dessa mesa. A gente já está criando inicialmente uma família paramétrica. Vamos então fazer a parte de modelagem. A gente já restringiu todos os planos necessários para a criação dessa família paramétrica e agora a gente vai, de fato, fazer a modelagem. Abro aqui meu nível de referência e venho em criar. Seleciono a minha primeira opção de extrusão, que eu vou criar o tampo dessa mesa. Olhando de cima, venho em extrusão. Vocês podem ver que o meu modelo fica em tons de cinza e eu posso selecionar a forma de retângulo para criar essa extrusão. No encontro desses planos de referência, tá vendo que ele me encontra necessariamente a parte de intersecção desses dois planos. Posso clicar nesse ponto, clicar no ponto inferior. Eu não preciso necessariamente restringir esses planos. Eu criei um croquis onde vai criar essa extrusão e eu posso finalizar esse croquis aqui. Se eu for lá no 3D, eu posso ver que eu já tenho um tampo sólido, a princípio ainda solto no espaço, mas que se eu alterar agora os parâmetros de profundidade ou de largura, que são os parâmetros que estão sendo respeitados por esse prisma que a gente modelou, ele já vai alterar justamente essa nossa modelagem. Por exemplo, a nossa largura, que está em 2.000 milímetros, eu vou alterar para 1.000 milímetros. Digito 1.000, aplico, e olha que legal, o nosso prisma ele já reduz, e a minha profundidade de 1.200 eu vou botar para 1.000 também. Então já ele ficou um prisma quadrado, né? No caso não é um prisma, ele agora é a forma superior dela assumiu as medidas de 1.000 por 1.000, criando um quadrado de tampo. Vamos vir aqui na parte frontal novamente, para agora restringir esse nosso quadrado à parte superior, à parte de altura, porque o tampo ele tem que ficar vinculado ao nível superior dessa nossa modelagem. Arrasto aqui. Tá vendo que ao arrastar, agora sim, nesse plano, eu vou ter que restringir ele aqui, restringir o final dessa minha extrusão. E agora, se eu baixar a minha altura, o meu prisma, que vai ser futuramente o meu tampo, ele já vai respeitar esse parâmetro, certo? Como é que eu vou configurar a espessura desse meu tampo? Muito simples, a gente pode vir aqui em criar um novo plano de referência, crio ele aqui na horizontal da parte frontal, crio uma cota, DI para criar cota, né? ou em anotar alinhada, crio essa minha cota aqui, seleciono a minha cota e eu crio o parâmetro de espessura desse tampo. Então eu vou chamar ele de espessura tampo. Então, depois que a gente criou essa espessura do tampo, restringi a minha parte superior ao tampo, ou seja, se eu baixar ele, o meu tampo ele já está baixando também, tá vendo que o meu prisma ele acompanha essa medida. Eu posso selecionar novamente e restringir a minha parte inferior do tampo ao final da espessura do tampo. Levo ele até encontrar esse plano de referência. Ao encontrar, eu posso bloquear. Outra forma fácil de fazer, deixa eu dar um Ctrl Z para mostrar para vocês uma outra possibilidade da gente fazer, é utilizando a ferramenta Alinhar. É uma ferramenta que eu gosto bastante para alinhar as modelagens aos planos de referência. Então vem aqui em
alinhar, seleciono o plano de referência como base, seleciono o que eu quero alinhar a esse plano de referência. Depois, não dá para esquecer de bloquear esse alinhamento que a gente fez ao plano. O que eu ganho com isso? Se eu aumentar a minha espessura do tampo, o meu prisma também já está todo respeitando essa parametrização que a gente criou para essa mesa. Então, se eu for aqui no meu 3D, eu já posso começar a brincar um pouco mais com essas medidas. A altura do meu tampo, né? A altura final da minha mesa, 750 milímetros. Digito Enter, já vai baixar aqui. Espessura do meu tampo, 50 milímetros. Aperto Enter, já respeitou. Largura, 1.500 por 1.500. Aplico. Show de bola. O meu tampo já está respeitando essas medidas. Tá, mas Thiago, eu quero criar agora os 4 cantos de um pé de mesa. Vou criar uma mesa de madeira e eu quero que os pés dessa mesa respeitem esses cantos aqui. Como é que a gente pode fazer? Muito simples, a gente pode criar novos planos de referência para respeitar justamente essas medidas. Vamos fazer aqui. O processo ele acaba se tornando cíclico, né? Então é muito interessante entender que quando a gente domina a parametrização, eu estou mostrando para vocês uma parametrização de uma mesa, algo que é relativamente simples de se fazer. Mas o processo, por mais que ele seja simples, ele pode ser replicado para diversas outras modelagens que vocês vão ter nos projetos de vocês. Então, simplesmente utilizando os planos de referência como conceito e aplicando parâmetros às cotas que medem esses planos de referência, vocês conseguem parametrizar diversos elementos que vocês vão poder aproveitar nos projetos de vocês de uma forma muito mais eficiente, muito mais rápida e dinâmica. Vamos criar aqui os planos de referência dos pés. Vem aqui em criar, plano de referência. Eu vou criar um pouquinho afastado aqui, um pouquinho afastado aqui. Tá vendo que é tudo meio no olho inicialmente? Porque depois a cota vai restringir justamente essas medidas que eu preciso. Agora eu posso utilizar a parte de anotar cota para cotar inicialmente esse primeiro pé, finalizo ela, finalizo o segundo, terceiro e o quarto alinhamento que eu preciso. Seleciono agora com o Ctrl as 4 cotas que vão restringir os cantos dos pés dessa mesa e aplico um parâmetro a todos eles. Então eu posso dizer aqui que pode ser largura por profundidade pés. Clico OK. E agora a gente pode criar a modelagem desses pezinhos das mesas. Vem aqui em criar, extrusão. Com um retângulo eu posso fazer tudo numa modelagem única. Acredito que fique mais rápido e mais fácil de fazer. Dessa forma aqui. Finalizo. Se eu for lá na minha parte frontal, agora eu posso selecionar esse meu elemento e arrastar ele até encontrar o final da mesa aqui, né, o final do tampo, e bloquear também a essa extrusão. Vamos voltar no 3D aqui para a gente mostrar o que a gente já fez até então e como a parametrização já está nos ajudando a ter diversos tamanhos de mesa, simplesmente alterando uma medida. Vamos lá. Altura e largura a gente já tinha configurado. Isso aqui é uma dica interessante também, tá? Toda vez que eu crio alguma família paramétrica, eu gosto de ir testando sempre esses parâmetros para que isso fique, para que não dê nenhum erro de restrição. Então, é sempre interessante abrindo esse painel aqui de propriedades dos tipos de família para que tu vá configurando e testando valores para ver se não tem nenhum problema de restrição dentro da modelagem dessa tua família. Então, vamos testar aqui os parâmetros dos pés dessa mesa. Então, largura e profundidade dos pés eu quero 50 milímetros. Aplico. Tá vendo que todos os meus pés ficaram de 50 por 50. Quero alterar a altura da mesa para ver se está respeitando a altura dos pés também. Botar 1,5 m de altura. Então, 1.500 milímetros. Aplico. Tá vendo que os meus pés também já estão respeitando esse parâmetro de altura. Tá tudo funcionando certinho. Criamos os parâmetros de cota e agora a gente vai criar uma nova parametrização que é a de materialidade desses elementos. Vou selecionar o meu tampo,
venho aqui ó, em material, ao invés de por categoria, eu vou criar aqui nessa janelinha, nesse quadradinho que tem parâmetro de família associado. Clico nessa opção, adiciono um novo parâmetro de material e vou chamar de material tampo. Ok e ok. Mesmo processo para os pés. Clico aqui, adicionar novo material pés. Clico ok, ok. A nossa família ela já está inicialmente parametrizada. Deixa eu salvar aqui, ó. E agora eu posso carregar no meu projeto para mostrar para vocês como isso é aplicado. Eu vou abrir aqui um projeto rapidamente. Então eu já estou aqui com o meu projeto aberto. Eu posso vir aqui no meu 3D da mesa. E aqui no canto superior direito eu tenho a opção de carregar no projeto. Clico nessa opção. Levo para dentro do meu projeto. Posso aplicar, por exemplo, aqui. E aqui eu tenho a nossa mesa já parametrizada com a possibilidade de fazer diversas medidas, diversos tamanhos. Se eu entro no editar tipo dela, estão aqui todas as medidas e aqui os parâmetros de materialidade. Então, só para finalizar essa edição, vou alterar aqui o material com vocês para mostrar. Deixa eu aplicar um material qualquer aqui, um granito na parte do tampo e... Opa, fechei aqui sem querer. Deixa eu aplicar um material de madeira para a parte dos pés só para mostrar. Então, madeira, ok. Se eu for lá no meu 3D, a nossa mesa já está modelada, respeitando os materiais que a gente estipulou e também criando toda essa gama de possibilidade de altura, 1,5 m por 2 metros por 90, digamos. Eu já tenho uma mesa de 1,5 m é meio complicado, né? Mas enfim, deixa eu baixar ela aqui para 75. Então, 75 pela medida que a gente precisar. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Reforçando, tá? É um conteúdo bem interessante de ser dominado, estudado um pouco mais a fundo, porque quanto mais tu domina a parametrização, mais tu vai conseguir automatizar os teus processos e detalhar o teu projeto de uma forma muito mais rápida. Então, toda a parte de alteração de projeto, toda a parte de compatibilização de projeto vai ficar muito automatizada. Outra dica interessante é, depois, estudando um pouco mais sobre o conteúdo, vocês vão ver que existem possibilidades de usar fórmulas na parametrização de visibilidade, ou seja, esse elemento aparece ou não aparece no modelo. Tem um universo inteiro de possibilidades dentro da parametrização que eu aconselho demais vocês a estudarem e a se interarem, porque de fato altera a vida de quem utiliza o Revit. Certo, pessoal? Era isso. Espero que vocês tenham curtido. Até um próximo vídeo. Valeu!